Olá, família Abrindo a Mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E eu quero agradecer ao lindo e perfumado casal, meus amigos íntimos, Roberto e Aurilene, que mandaram para nós um vídeo que é uma pedra preciosa. É um vídeo pequeno, é um short, de uma página do Facebook, de um rapaz que se apresenta como TJ. E eu quero que vocês observem bem o que esse rapaz fala e eu quero fazer um comentário a respeito disso junto com vocês. Conto com o seu like, de repente o seu compartilhamento. Compartilhar é mais difícil. Acho que para alguém compartilhar um vídeo tem que ser muito importante, entende? Às vezes, mas enfim, né? Pelo menos o like que você der vai ajudar o algoritmo a divulgar mais esse trabalho que é importante. Vamos para esse vídeo e vamos ver o que nós entendemos dele. Não tem como ir à igreja, porque igreja não é lugar, pai. Quando a gente diz eu vou à igreja, a gente está sugerindo que a igreja é um lugar, o que a Bíblia refuta. Por exemplo, quando a palavra diz que Paulo perseguia a igreja, não está dizendo que Paulo perseguia um lugar. Paulo perseguia pessoas. Quando Jesus fala sobre edificar a igreja, não está dizendo que ele vai edificar um lugar, ele vai edificar pessoas. Quando a palavra fala que Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja, não está dizendo que ele vai voltar para resgatar um lugar, ele vai voltar para resgatar pessoas. Ou seja, a Bíblia nunca definiu igreja como um lugar. É por isso que não tem como ir à igreja. Igreja não é templo e templo não é igreja. Você ligou, mano? Igreja é o corpo vivo de Cristo na terra, formado por pessoas que estão unidas a Cristo. E como membro desse corpo, não tem como eu ir, só tem como eu ser. Deus não tem compromisso com templos. É por isso que frequentar templos não me faz necessariamente um cristão. Entendeu, mano? Aí as pessoas vão usar esse argumento para dizer assim, ó, é por isso que eu não vou na igreja. Eu sou a igreja. Jesus vive em mim. Não é isso que eu tô falando, pai. Você ligou? Porque da mesma forma que o meu braço é inútil fora do meu corpo, o cristão é inútil fora do corpo de Cristo, que é a igreja. Então é necessário congregar. Eu frequento o culto, tá ligado? O templo. Por quê? Porque a igreja de Deus se reúne ali. Então aonde a igreja se reunir, Cristo se fará presente. Mas não só no templo. No templo, no monte, na praça, na rua, no beco, na favela. Aonde os membros do corpo de Cristo se reunirem, ali será a igreja. Meus queridos, o TJ começa dizendo que igreja não é um lugar para se dizer eu vou à igreja, porque não é um lugar. Igrejas são pessoas. Está certo. Em segundo, ele diz que Paulo pegou cartas com os sacerdotes, foi para Damasco perseguir. O quê? Ele foi com a escolta para derrubar muros ou para derrubar um templo? Não. Foi perseguir pessoas. Em terceiro lugar, ele diz que Jesus, ele falou que edificava a igreja dele, nele. E a igreja não era edificada com alvenaria. Era pessoas que faziam parte do corpo místico dele. Em quarto lugar, ele mencionou que Jesus viria arrebatar pessoas, não é levar concreto, levar... Isso é de praxe, todo mundo sabe disso. Ok, só lembrando. Aí ele diz, bem dito, bem falado. Igreja não é templo, templo não é igreja. Certo. Em sexto lugar, ele diz que igrejas são pessoas unidas no corpo de Cristo. Aí está perfeito, super perfeito, né? Aí ele diz assim, não tem como ir, só tem como ser, tá certo? Ele diz também que Deus não tem compromisso com templos. Está certo. Na verdade, não tem compromisso com templos e Jesus disse que não é no templo, já é em espírito, tá certo. Ele fala também que frequentar templo não faz dele necessariamente um cristão. Ok. Aqui eu vou fazer uma observação. Eu concordo com ele, eu quero só fazer uma observação aqui, quando ele diz o seguinte, que a igreja de Deus se reúne no templo, ou pode se reunir de repente no monte, ou na praça. Aí aqui eu volto para o que ele diz. Espera aí, TJ, está certo, você falou que não tem como ir à igreja e que a igreja se congrega no corpo de Cristo, a igreja faz parte do corpo de Cristo. Aí está a congregação, é no corpo do Messias mesmo, na nova aliança, não é em templo. Então assim, eu entendo o que você diz, que onde tiver, Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio, ok, mas é porque ele falou
que no templo não é o lugar. Um tipo assim, a samaritana disse, nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem, porque era Jerusalém e Samaria, né? Os samaritanos ficou de um lado e Jerusalém ficou de outro. Vocês dizem que é no templo de Jerusalém, nossos pais dizem que é no monte. Então, ele disse, o dia e a hora já chegou, que os verdadeiros não adoram nem no templo nem no monte, é em espírito. Então eu digo que devido a ser incitado pelos líderes, porque para os líderes terem dinheiro, eles precisam de um lugar físico, entende? Uma loja, um lugar para negociar. Jesus disse, a casa do meu pai é casa de fala, de oração, pessoas. Mas vocês transformaram, dizendo que é a casa do meu pai, transformaram no covil de salteadores. Um lugar de fazer negócio. Aí ele virou as mesas, derrubou as moedas e espantou os animais dali. Porque eles pegavam os animais para sacrificar. E Jesus espantou os animais. Não era para sacrificar, não. Quem ia ser sacrificado definitivamente era Jesus. E aqueles rituais estavam ofendendo, né? O zelo da tua casa me consome. E qual era a casa? Ser humano, né? Pois bem, então, explicar mais do que isso aqui é redundante. Eu já tenho falado muito nesse assunto. Eu entendo que o TJ está dizendo que onde tiver pessoas, em qualquer parte que a igreja estiver, Cristo está com ela, porque a igreja é de Cristo. Só, TJ, que quando Paulo disse, ele não habita em templo feito por mãos humanas, quando Estevão disse, ele não habita em templo feito por mãos humanas, quando Jesus disse, não é no templo nem no monte, Jesus ainda acrescentou, os que adoram o Pai adoram em espírito, é como você disse, é no corpo de Cristo. Ele disse o seguinte, porque o Pai é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Aí o seguinte, eu entendi o meu irmão mais jovem, o Chagas, que é pregador, ele disse assim, Deus é onipresente. Então, em todo lugar que tiver crente, Deus vai estar ali. E assim, mesmo que seja no templo, ele está presente também porque é onipresente. Aí eu falei, sim, mas ele não está lá para receber nada. Não tem nada para ele, é iniquidade. Porque Jesus disse que não era no templo. Eu vou dar um exemplo aqui. Ezequiel foi lá no templo de Salomão em espírito e viu os sacerdotes de costa para o altar fazendo orações e queimando incenso para a rainha dos céus, a Semíramis, a Artemis, a Diana dos Efésios, e as mulheres chorando pela imagem de Tamuz. Eu pergunto, Ezequiel foi na revelação que o pai mostrou. Sim, o pai estava vendo aquilo, mas estava lá recebendo alguma coisa? Porque lá estavam dando incenso, era para a rainha dos céus, não era para o pai. Estavam chorando pela imagem de ciúmes, que é o Tamuz, o Moloque, não era para o pai. Da mesma forma, não é para o pai que essas pessoas estão servindo. Os dízimos e as ofertas é convertido em iate, é convertido em apartamentos, é convertido em casa de praia, não é para o pai. O que é para ele, para a casa dele, ele diz, tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim toda vez que fizeste aos pequeninos. É aí que a obra dele. Então, apesar de ser onipresente, mas não é para ele que trabalha no templo, é para homens. Porque é registrado em cartórios e carimbado por homens. É feito um CNPJ para ser monitorado por homens. Receita que não é declarada para homens, porque a imunidade tributária foi dada por homens. E quem são esses homens? É a maçonaria que trabalha lado a lado com o autoespiritismo e com os pastores evangélicos e com a igreja católica que domina o mundo. E é esse sistema que está aí, que oprime o carente e favorece os tubarões, os grandões, né? Então eu não vou no templo. Mas eu não vou. Por que eu não vou? Porque Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Eu derrubo esse templo, eu vou fazer um templo novo, eu quero estar no novo. E nesse novo, a minha congregação é no corpo do Messias e o templo sou eu mesmo. 1 Coríntios 3:16. Disse Paulo, vocês são o templo do Espírito Santo. Então eu entendi o que o TJ falou. Só o TJ que é isso aí. Como eu disse. Como ele falou que não era em templo nem monte. Aí eu concluo dizendo o seguinte. Se a igreja de Cristo é edificada em Cristo, no corpo dele que é místico, não tem nada a ver com o templo, se o que você falou faz sentido, Jesus não vem buscar a pedra, é pessoa. Paulo não perseguiu templos, foi pessoas. Jesus falou que edificava o povo dele nele, que é a rocha. Pessoas, não templo de pedra. Então, eu não vou mais no templo de pedra, porque ele derrubou o templo e rasgou o véu. E na nova aliança não tem templo. E nem figura sacerdotal e nem culto divino. É assim que está escrito. Então, meus queridos, é isso. Quero que vocês digam nos comentários o que vocês acham.
Um grande abraço no TJ. Grande vídeo, irmão. Eu me inscrevi na sua página. Esse vídeo está na página dele, no Facebook, viu? E eu me inscrevi na página dele. Tamo juntos. Até o próximo vídeo.